Um homem é encontrado sem vida dentro do quarto do hotel. A porta estava trancada por dentro e nada parecia fora do normal. Não havia sinal de luta, nenhum som durante a noite e nada que parecesse estranho. A polícia olhou a cena e pensou que provavelmente tinha sido algo natural. Mas quando o legista começou a examinar o corpo, ele encontrou algo que era quase impossível de explicar. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo, porque eu tenho certeza que quando você descobrir o final dele, você não vai acreditar. No dia 15 de setembro de 2010, um homem chamado Greg Flanagan, de 55 anos, chegou ao hotel MCM Elegante, que ficava em Belmont, no Texas. Ele estava ali para começar mais uma semana de trabalho. Quando era mais novo, o Greg tinha sido engenheiro-chefe em navios e passava meses em alto mar, mas com o tempo ele cansou dessa rotina longe de casa e decidiu mudar de vida. Ele saiu da profissão e passou a trabalhar com contratos de mineração e aluguel de terrenos para perfuração. O Greg era muito magro e fumava constantemente, mas apesar disso, ele tinha uma aparência muito saudável e nada que indicasse que tinha algum problema de saúde. E apesar desse jeito tranquilo, ele trabalhava muito. Toda segunda-feira de manhã, pegava o carro em Lafayette, no estado de Louisiana, e dirigia cerca de 2 horas até Belmont. A empresa sempre reservava o mesmo quarto de hotel, e não era nada luxuoso, mas para o Greg não tinha o menor problema, porque no final do dia, se ele tivesse uma televisão, um chocolate, um ar-condicionado e cigarros, estava tudo bem. Mesmo tendo um bar no térreo, ele nunca saía do quarto. Ele não gostava de beber e nem de socializar. Ele era um homem bem caseiro na realidade. Naquele dia que tudo aconteceu, o Greg manteve a sua rotina normal. Ele chegou no apartamento, ligou a TV, colocou o ar-condicionado em uma temperatura baixíssima porque ele não gostava do calor, começou a comer os seus chocolates e fumar um cigarro. Na manhã seguinte, a Suzy, esposa do Greg, percebeu que tinha alguma coisa diferente. Ele ligava para ela todas as manhãs sem exceção, e naquele dia isso não tinha acontecido, e na cabeça dela algo estranho estava acontecendo. Ela ainda tentou ligar várias vezes para o marido, mas o telefone só chamava. Então, sem saber o que fazer, ela decidiu ligar no escritório e, depois de algumas tentativas, uma pessoa atendeu o telefone e disse que o Greg não tinha ido trabalhar naquele dia. E foi aí que ela sentiu um aperto muito forte no coração e ela teve a certeza de que alguma coisa estava errada. Sem saber o que fazer, ela decidiu ligar para os colegas de trabalho do marido e pedir se um deles poderia ir até o hotel verificar o que é que tinha acontecido, porque aquela situação fugia totalmente do padrão dele e aquilo estava preocupando demais ela. Pouco tempo depois, dois colegas do Greg chegaram até o quarto 348. Eles bateram diversas vezes na porta, mas não tinha sinal de que havia alguém lá dentro. Então, por isso, preocupados com o que tinha acontecido, eles pegaram uma chave reserva e entraram no quarto. À primeira vista, tudo parecia normal, mas assim que eles olharam para o chão, caído ali no quarto estava o Greg, infelizmente sem vida. A posição que ele estava chamava muito a atenção, porque parecia que ele tinha caído de joelho e tombado para frente. Além disso, ele estava com o rosto encostado no carpete e o braço esquerdo dobrado embaixo do seu corpo. E entre os dedos da sua mão estava o cigarro que havia sido queimado completamente, parecendo que algo muito ruim aconteceu enquanto ele estava fumando. O seu quarto, que ele gostava de deixar sempre muito frio, estava estranhamente quente e o seu corpo com um leve azulado. Assim que eles viram aquela cena, ficaram apavorados e chamaram imediatamente a polícia. E junto com os paramédicos veio também um investigador muito experiente que trabalhava ali na região, chamado Scott Apple. Assim que o Scott chegou, ele começou a analisar cada detalhe da cena. Não havia sinais de arrombamento, marcas de luta, objetos quebrados e muito menos sangue na cena do crime. O único ferimento visível era um arranhão que ele tinha na bochecha e que provavelmente foi no momento que ele caiu. Durante a investigação, o Scott percebeu que a carteira do Greg ainda estava no bolso da sua calça jeans. Então, aquilo significava que não tinha sido um roubo, porque dentro dela ainda haviam notas de dinheiro.
Em seguida, ele saiu pelos corredores do hotel para conversar com os hóspedes que estavam nos quartos ao lado. Mas ninguém tinha ouvido nenhum barulho, nenhum som diferente e nada que indicasse o que tinha acontecido lá dentro. Quando ele voltou para o quarto, começou a investigar se tinham remédios, bebidas ou até mesmo substâncias ilícitas que pudessem indicar o que aconteceu. Mas a grande realidade é que o quarto estava limpo e não havia sinais de que outra pessoa esteve lá dentro além do Greg. Mais tarde, quando o Scott ligou para Suzy, ela ainda estava tentando digerir o que tinha acontecido, ela estava abalada demais com toda a situação, mas contou um detalhe muito importante para ele. Disse que o marido comia muito mal, não ia no médico e fumava desde novo, e ela sempre teve muito medo dele ter um infarto. E à primeira vista, era exatamente isso que parecia. Ali no quarto não havia nada que indicasse que fosse algo ao contrário. O corpo foi levado para o legista Dr. Tommy Brown, um experiente profissional que, mesmo antes de começar o exame, já tinha lido que o relatório inicial era uma suspeita de um ataque cardíaco. Quando o corpo chegou para a necrópsia, tudo parecia indicar aquela hipótese. O Greg só tinha 2 ferimentos no corpo que pareciam arranhões, um no rosto e um outro na virilha. Mas quando o doutor começou a fazer o exame interno, o cenário era completamente diferente. Os órgãos internos estavam seriamente danificados. Era como se eles tivessem sido pressionados por algo muito forte. O peito demonstrava sinais de trauma intenso, e no meio de tudo isso, o doutor verificou que havia um pequeno furo atravessando o coração. Nada fazia sentido naquele momento. O exame interno demonstrava um trauma muito intenso e a cena do apartamento não combinava com isso. O doutor analisou o corpo inúmeras vezes, tentando encontrar o que tinha acontecido e buscando uma explicação lógica. Por dentro, ele parecia ter sofrido um acidente de carro, enquanto por fora ninguém tinha ouvido barulho ou nada que justificasse o que estava acontecendo. Depois de horas analisando, a única certeza era que aquilo não tinha sido algo natural. Então, o atestado saiu como homicídio. Quando o detetive Scott recebeu o relatório, ele também ficou muito surpreso, ele não conseguia entender a situação. Ele começou a investigar o passado do Greg para tentar entender alguma situação que justificasse aquilo e se ele tinha alguma inimizade. Mas toda a investigação, a única coisa que ele descobriu é que o Greg era um homem simpático, educado e que não tinha inimizades com ninguém. Todo mundo descrevia ele como uma pessoa muito boa, e a Susan estava casada com o Greg por muitos anos e não havia nada que indicasse que ele teria alguma coisa escondida como uma amante. Os meses foram passando e o caso já estava esfriando. Não havia testemunhas, suspeitos e nenhuma única pista concreta. O único detalhe fora do comum era o fato de o quarto estar estranhamente quente quando o corpo foi encontrado, algo que não combinava com o hábito do Greg, que sempre dormia com o ar-condicionado no máximo. Mas fora isso, não havia nada. Durante meses, o caso ficou parado, até que um dia o detetive Scott estava revisando os relatórios e percebeu que tinha uma coisa que ninguém tinha notado até aquele momento. No dia do crime, o sistema elétrico do hotel tinha falhado. E de acordo com os registros da manutenção, o Greg tinha tentado preparar uma pipoca no micro-ondas e isso acabou queimando um fusível. O problema não ficou somente no quarto dele. A queda de energia afetou também os quartos vizinhos e o andar de baixo. Sem entender o que tinha acontecido, o Greg ligou na recepção pedindo ajuda, e um funcionário da manutenção subiu logo em seguida para religar o disjuntor. E foi a partir desse momento que esse pequeno detalhe fez 2 teorias começarem a surgir. A primeira é que o funcionário da manutenção tinha antecedentes criminais, e ele poderia ter usado esse momento para atacar o Greg. Mas essa hipótese logo foi descartada porque não havia nada que sustentasse aquilo. A segunda hipótese era um pouco mais plausível. No quarto ao lado, o quarto 349, estavam 2 eletricistas que gostavam muito de beber e também fazer festas. Talvez, quando eles perceberam que o problema elétrico foi causado pelo Greg, eles ficaram furiosos e, como estavam embriagados, decidiram tirar satisfações e a situação acabou saindo do controle.
Essa era uma teoria muito fraca, mas naquele momento parecia a única coisa a fazer sentido. Então, o detetive Scott foi até o hotel e decidiu conversar com aqueles dois eletricistas. Os dois pareciam muito tranquilos e também cooperativos. Eles conversaram com o Scott e disseram que nunca tinham conversado com o Greg. Mas a única coisa que aconteceu naquela noite foi um som de tosse que veio do quarto, mas além disso, nada estranho, nenhum barulho ou som que indicasse um crime. Eles deixaram o contato e disseram que qualquer coisa o detetive poderia procurar os dois novamente. E naquele momento eles pareciam bem tranquilos e cooperativos, e nada que indicassem que estavam mentindo. Mas o problema é que essa conversa não tinha levado a lugar nenhum e o caso voltava a estaca zero. Meses se passaram, nada mudava, até que 7 meses depois, a Suzy estava cansada de esperar uma resposta e decidiu agir por conta própria. Ela pegou o telefone de um investigador particular, um homem chamado Ken Brennan. E ele era uma lenda no meio investigativo. Era ex-policial em Long Island, ex-agente da DEA e conhecido por resolver casos que pareciam impossíveis. A Suzy contou toda a história e como o caso era muito confuso. E assim que ele ouviu tudo, ele aceitou na hora. Era exatamente o tipo de caso que ele gostava de resolver. Poucos dias depois, o Ken encontrou a Suzy pessoalmente, e assim que ele chegou, ele foi muito direto nas perguntas. Ele queria saber se a Suzy acreditava que o Greg estava traindo ela ou então se tinha algum tipo de inimizade. Mas quanto mais ela falava, o Ken percebia que o caminho não era esse. Ela ainda contou para o investigador sobre o detalhe do ar-condicionado e que era a única coisa que na cabeça dela não fazia o menor sentido. O marido não gostava de temperaturas quentes. E foi então que ele percebeu nesse momento que ele tinha um ponto de partida. Ele saiu da casa da Suzy e foi encontrar com o detetive Scott. Assim que ele chegou, os dois se deram muito bem. O Scott mostrou tudo o que ele tinha conseguido durante aqueles 7 meses de investigação. O Ken pegou o relatório, foi para o seu quarto e começou a olhar cada detalhe, linha por linha, foto por foto, e ele tentava montar aquele quebra-cabeça que parecia impossível. Na manhã seguinte, o Ken foi até o escritório do Scott dizendo que já tinha entendido tudo o que tinha acontecido naquela noite. O Ken confirmou com a Suzy que o Greg fumava sempre com a mão direita. Foi então que ele começou a contar a sua hipótese do que tinha acontecido e disse que o detalhe do ar-condicionado quente parecia uma coisa muito pequena, mas que era um ponto bem importante. Naquela noite, o Greg tentou fazer a sua pipoca e acabou queimando um fusível e caiu a energia. Inclusive, isso fez com que o ar-condicionado desligasse. O técnico subiu para arrumar, mas o ar não voltou automaticamente. O quarto ainda devia estar frio por conta do uso anterior, e então o Greg provavelmente achou que o ar estava funcionando e continuou assistindo televisão tranquilo. O Greg explicou que era verão em Belmont e que o calor voltava muito rápido. Então, se o Greg percebesse que o ar teria desligado, ele teria ligado novamente. A energia voltou às 8h30 e o quarto, nesse momento, ainda estava frio, e isso indicava que provavelmente o crime aconteceu das 8h30 às 9 horas da noite, porque passando disso, o Greg com certeza perceberia que o ar tinha desligado e ele ligaria novamente. Ele afirmou ainda que o Greg não tinha sido agredido e que a prova disso estava em um detalhe que ninguém percebeu, que era o cigarro. Ele acreditava que a energia tinha voltado, o Greg ligou a TV e continuou achando que o ar-condicionado ainda estava funcionando. Então, enquanto ele estava no quarto, algo o fez pular da cama e tentar correr até a porta. No impulso, ele passou o cigarro para a mão esquerda para conseguir abrir a maçaneta com a mão direita, mas não teve tempo. Ele caiu de joelho e rosto no chão e ficou com o cigarro na mão até que ele queimasse completamente. O Scott ficou paralisado e ouvindo toda a história, mas ainda faltava o ponto principal. O que aconteceu para que o Greg saísse da cama e corresse em direção à porta? O Ken disse que tinha uma suspeita, mas para isso os dois teriam que ir até o hotel para conseguir verificar. Naquele mesmo momento, os dois saíram do escritório e foram direto para o hotel.
E assim que chegaram lá, os dois detetives começaram a procurar algum sinal no teto, na parede ou na porta. Até que ele parou diante da porta e fixou o olhar em um ponto específico da parede. De longe parecia só um pequeno detalhe de reparo e ficava bem na altura da maçaneta. Mas quando ele empurrou, percebeu que a maçaneta não encostava ali, ou seja, aquela marca não tinha sido causada pela porta. O Ken saiu de lá e foi em direção ao quarto 349. Ele tocava na parede para perceber se tinha alguma coisa diferente. Ele começou a apertar o dedo na parede e, em um determinado ponto, o dedo dele afundou. Ele percebeu que tinha um buraco ali que foi tampado com pasta de dente. Eles chamaram a perícia imediatamente. Eles apontaram um laser do quarto 349 para o 348 e o feixe atravessou o buraco, acertando exatamente o ponto onde o Greg costumava se sentar na cama, o mesmo lugar que ficava vendo TV e fumando. E foi nesse momento que os dois se olharam e perceberam que, na realidade, o Greg tinha sido baleado. Sem perder tempo, os dois correram até o Dr. Brown para mostrar a sua nova teoria. O corpo já tinha sido cremado, mas as fotos da autópsia ainda estavam arquivadas. E lá estava o detalhe que ninguém percebeu. Aquele pequeno arranhão na virilha não era um arranhão, era um orifício de entrada de bala. A trajetória seguia exatamente na linha do coração, aonde o doutor tinha encontrado aquele pequeno furo. E assim que tiveram essa certeza, eles foram até o hotel para conversar com os eletricistas. Eles continuaram afirmando que não sabiam de nada, mas os dois entraram em contradição nos depoimentos. E depois de muita pressão, um deles, chamado Maurice, contou o que tinha acontecido. E depois foi confirmado pelo outro, chamado Lance Miller. O Maurice contou que os dois estavam bebendo e se divertindo, quando o Miller pegou uma pistola que tinha levado. Ele começou a mostrar a arma, brincando de apontar para o amigo e para objetos do quarto, e que em um desses gestos, durante a brincadeira, a arma disparou. Eles olharam para a parede, mas não perceberam nada diferente. Ninguém havia gritado, nenhum som aconteceu. Então, achando que tudo estava bem, decidiram descer até o bar para continuar bebendo. Quando voltaram para o quarto, ouviram o Greg tossindo, mas depois disso nada mais aconteceu, e foi só na manhã seguinte que eles perceberam o que tinha acontecido. E quando ouviram a hipótese inicial de que provavelmente o Greg teria tido um infarto, eles acharam que tinham se livrado daquilo e tamparam o buraco com a pasta de dente. No fim, o Miller, o dono da arma e responsável pelo disparo, acabou sendo condenado por homicídio culposo e pegou 10 anos de prisão. E foi só assim, depois de 7 meses de investigação e um caminho muito escuro do que tinha acontecido, que eles entenderam que tudo aquilo foi por uma grande brincadeira de mau gosto. Esse é o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Toda a semana tem muito conteúdo por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo!